Qual a maior instituição? Qual a maior instituição? O maior clube de futebol? O Goiás ou o Paysandu? Essa é a nossa enquete interativa até às 15h. E para que a gente chegue a esse denominador comum, essa resposta, nós fizemos aqui um estudo. Também temos aqui uma equipe de estudiosos universitários que faz os levantamentos para a gente. Na tela do YouTube, o que o Paysandu já fez no futebol brasileiro e mundial? O que o Goiás já fez no futebol brasileiro e mundial? Põe na tela do YouTube para a gente começar aqui esse nosso debate. Histórico, Goiás e Paysandu. Tá aí na tela, ó. O Goiás, 28 vezes campeão goiano. O Paysandu, 50 vezes campeão paraense. O Goiás é bicampeão da Série B. O Paysandu, bicampeão da Série B também. O Goiás, 3 vezes campeão da Copa Centro-Oeste. O Paysandu, 4 vezes campeão da Copa Verde. Que são competições similares, né? Parecidas, proporcionais. O Goiás tem 43 participações na Série A. A última vez que ele jogou foi em 2023. O Paysandu tem 27 participações na Série A. A última vez que ele jogou foi na temporada de 2005. De lá pra cá, nunca mais o Papão pisou na Série A do Campeonato Brasileiro. O Goiás é vice-campeão da Copa Sul-Americana, vice-campeão da Copa do Brasil. O Paysandu é campeão da Copa dos Campeões, que na época era um campeonato importante, um campeonato inclusive nacional com os campeões regionais, né? O Goiás já foi terceiro colocado na Série A e tem uma participação na Libertadores. O Paysandu tem uma participação também na Libertadores da América. Ambas as equipes foram eliminadas na fase oitavas de final da competição, das competições, né? O Goiás para a equipe do Estudiantes da Argentina e o Paysandu para a equipe do Boca depois de uma vitória em La Bombonera. O Goiás nunca jogou a Série C do Campeonato Brasileiro. O Paysandu ficou de 2007 a 2012 na Série C, né? Ou seja, 6 temporadas consecutivas. Um baita de um histórico, né? A gente pegou vários pontos aí, né? O que o Goiás já fez no futebol brasileiro, o que o Paysandu já fez no futebol nacional. Diante desses dados, meninos e meninas, sem clubismo, sem paixões, sem ódio, sem raiva, com o coração cheio de paz, até porque o amor venceu. Eu quero saber de vocês aqui, qual instituição é maior? Qual a maior instituição? O Goiás, do teu lado esquerdo aí da tela, ou o Paysandu, do teu lado direito? Deixa o teu like agora, deixa a tua mensagem, deixa a tua participação. Você do FM 90.7 que tá a fim de participar também, tem o nosso WhatsApp, 629-9980-8807. Vamos ao debate. Meninos e meninas, qual a maior instituição em campo hoje pela decisão da Copa Verde? Goiás ou Paysandu? Comece por você, meu queridíssimo maestro Tim. A gente tem hoje aqui a extrema-direita, a extrema-esquerda e temos o centrão. Comece pelo centrão, você, maestro, um cara mais equilibrado, mais tranquilo. Você é o nosso Arthur Lira aqui da mesa, ok? Nosso Rodrigo Maia. Tim, qual a maior instituição? Divide a tela aqui comigo, com o Tim e também com essa cartela que é interessantíssima, esse trabalho de pesquisa aqui feito pela nossa produção. Tim, qual a grande instituição, a maior instituição dessa final da Copa Verde? Goiás ou Paysandu? Boa tarde, maestro. Boa tarde, Tiagão. Forte abraço pra você, um abraço pros meus amigos Jean Lopes e também pro Matheus Carvalho, pro Eduardo Cabral, pro Moisés Início, pra todos os amigos aqui da Band News, das Feras do Esporte. E um abraço especial a todos que estão nos acompanhando. Thiago, sendo bem direto e depois eu vou explicar o porquê. Para mim o Goiás é maior. Até os números que nós vimos aí, o Paysandu ele ganha em duas situações, em número de estaduais e também em números de títulos de Copa Verde. Fora isso, o Goiás, você pega o número de participações em Campeonato Brasileiro da Série A, 43 para o Goiás, apenas 27 para o Paysandu. O Goiás nunca esteve numa Série C, o Paysandu já ficou lá por muito tempo. O Goiás foi vice de uma Sul-Americana, foi vice de uma Copa do Brasil, participou, assim como o Paysandu, uma vez da Libertadores. Se a gente pegar em termos de estrutura também, torcida, os dois têm torcidas grandes, torcidas gigantes. Agora, se a gente pegar em estrutura, o centro de treinamento que tem o Goiás, a área que tem o Goiás de centro de treinamento, a área espetacular. O estádio do Goiás, para quem é do Pará e não conhece, é na região das mais caras, ou a mais cara de Goiânia, o estádio da Serrinha. Então, por todas essas situações, eu vejo que o Goiás é uma instituição, é um clube de futebol maior que a equipe do Paysandu. O Paysandu tem lá sua tradição, é um dos maiores, ou o maior time do norte do nosso país, mas o Goiás, para mim, ele é maior, e os números que você colocou aí, quem fez esse estudo, esse levantamento, tá de parabéns, mostra e fica claro para mim que o Goiás é maior, sim, do que a equipe do Paysandu. Muito bem, 1h08 da tarde, 1h08 agora. Sebastião José, o Paysandu é um time fraco, claro que o estádio Goiás é bem melhor. Altieres Ferreira, Paysandu na Copa dos Campeões goleou o Cruzeiro na final. Samuel Lopes, Goiás disparado maior do Centro-Norte brasileiro. Fato, quem discute isso é clubista.
Wesley Agostinho também tá ligado com a gente, um abraço para você. Ricardo Martins de Paiva também tá participando, um abraço. Tô abraçando aqui também o Birajara Guimarães, Thiago, Goiás disparado. John Nery também tá ligado com a gente. Enfim, vai deixando o teu like, hein, gente? Like no canal do YouTube. Já começamos com tudo aqui o nosso debate das feras com a maior instituição envolvida hoje na decisão da Copa Verde. Goiás ou Paysandu? Quem é maior? O Papão ou o poderoso Verdão, pai do Centro-Oeste brasileiro? Deixa o seu like e participe com a gente. Na Link Telecom, sua conexão direta é tratada com toda a importância que ela merece. Tem instalação de graça para você. Venha para a seleção brasileira da conexão com velocidade de até 1000 megas. WhatsApp 6239987606. Link Telecom 100% fibra, 100% Goiânia. CL Ferramentas, atacadista do construtor. Linha completa para sua obra com atendimento imbatível. Entrega rápida e preços inacreditáveis. Ferramentas, materiais elétricos, hidráulicos, EPIs e muito mais. Amigo construtor, pensou em construção? A CL Ferramentas Atacadista é a solução. 3932-4545. A gigante do Centro-Oeste, a Center Pisos, tem a quinzena de preços baixos. Porcelanato extra acetinado Delta 84 por 84, apenas R$ 49,89 o metro quadrado. Tá esperando o quê? São mais de 600 modelos para você aproveitar. Center Pisos, o maior shopping de piso e porcelanato do Brasil. E GT Autopeças, patrocinador oficial do nosso futebol. Vai de GT Autopeças, a líder de Goiás. 4 lojas na Grande Goiânia. 3265-3333, 3265-3333, GT Autopeças. 1h10, Matheus Carvalho, mais polêmico comentarista brasileiro. Põe na tela do canal do YouTube Rádio Band News Goiânia, de novo esse levantamento feito aqui pela nossa produção, dos feitos de Goiás e Paysandu. O Paysandu ganha apenas regionalmente, né? Regionalmente. Ele tem 50 campeonatos paraenses, lá, ou o Paysandu ou o Remo, um dos dois sempre é o campeão, com raríssimas exceções, né? É o time que tem a maior quantidade de campeonatos paraenses estaduais. O Goiás também lidera aqui no futebol goiano, só que de forma mais equilibrada, né? 28 campeonatos goianos, o Atlético, por exemplo, tem 18, o Vila agora tem 16, o Goiânia tem 14, então é muito mais equilibrado o campeonato goiano em relação ao campeonato do Pará. Os dois são bicampeões da Série B. O Goiás tem 3 campeonatos regionais, que é a Copa Centro-Oeste mais uma Copa Verde, ou seja, são 4 campeonatos regionais. O Paysandu tem 4 campeonatos da Copa Verde. Participações da Série A não dá nem pro cheiro, o Goiás tem quase o dobro do Paysandu. O Goiás já foi vice de Sul-Americano, o Paysandu nunca chegou nem perto. Copa do Brasil do mesmo jeito. E o Goiás tem um feito aqui que o time do Paysandu não tem, que é a 3ª colocação na Série A. E para mim um ponto fundamental pra gente medir aqui o tamanho das equipes, das instituições. O Goiás nunca jogou a Série C. Nunca jogou a Série C e o Paysandu joga, né, volta... hora e outra aí, tá na Série C do Campeonato Brasileiro. Matheus, qual a maior instituição envolvida nessa decisão da Copa Verde? Quem é maior? Quem é maior nacionalmente? Quem tem mais projeção? Goiás ou Paysandu? Fala mais polêmico. Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde aos companheiros de trabalho. Boa tarde também para nossa audiência aqui da Rádio Band News. Cara, eu acho que esse tipo de enquete aí é muito fácil, né? Ela não tem muita comparação, não tem muita discussão. O Goiás, ele é muito maior do que a equipe do Paysandu. O primeiro ponto que eu analiso, cara, é a idade de cada um. O Paysandu tem quase o dobro da idade do Goiás, né? Talvez seja até por isso que tenha esses números de campeonatos estaduais, né? Mas você ter o dobro da idade, né? O Paysandu tem 111 anos, o Goiás, semana passada, né? Semana fez 58, quase o dobro, então, né? É 58, não é? O Goiás... Pode falar no ar. 82. É mais. 82? Não, 81, né? É a diferença de um ano pro Vila Nova, né? É a diferença Pois é, dá quase 40 anos. Então, assim, é muita coisa que acontece durante esse período. Então, eu vejo o seguinte, na questão de idade, o Paysandu deveria já ter conquistado muito mais coisas do que o Goiás, não conseguiu conquistar. O fator estrutura, o Goiás tem muito mais estrutura do que a equipe do Paysandu. O Goiás tem 82 anos. 82 anos, o Paysandu tem 111. O Goiás fez domingo 82 anos. 30 anos de diferença. 30 anos de diferença, é muita coisa, cara. No futebol, 30 anos é muita coisa. Então, dentro dessas competições aí, é evidente que não tem nenhuma competição que consagra, né? Nenhuma delas ganhou a Libertadores, nenhuma delas ganhou a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série A. Mas você figurar lá na Série C é muito ruim. Essa é a verdade. Eu falo isso porque o Vila Nova, que é o time que eu torço, ficou muito tempo lá na Série C e é uma vergonha. Participar da Série C é ruim demais, né? Quando você tá lá, você tem a obrigação de conquistar o título.
Mas eu vejo que dentro de tudo aquilo que as duas equipes conquistaram, ou quase conquistaram, né? Que dentro dessa lista aí a maioria é mais quase conquistar do que conquistar. Eu vejo que o Goiás ainda segue na frente do Paysandu. Podemos discutir o fator torcida. Qual tem a maior torcida? Eu acho que a torcida do Paysandu é maior. Porque o Pará tem muito mais população do que o nosso estado. A gente tem que contar também com o Amazonas. Tem muitos torcedores lá do Amazonas que torcem para a equipe do Paysandu e também do Remo. Então é uma discussão um pouco mais abrangente. Mas o fator instituição, o Goiás é bem superior ao Paysandu. 1h com 14 minutos, 1h14 agora. Nós estamos com 86 likes no YouTube, 88 agora. Vai deixando o teu like, hein? Hoje a nossa meta é 500 likes no YouTube, Rádio Band News Goiânia, e no nosso Futebol Band News às 5 da tarde, um show de prêmios para você. Então vai deixando o seu like, mega cobertura com Romy Xavier, com os nossos comentaristas, tem convidados especiais, material exclusivo. Gente, sensacional a decisão da Copa Verde, você sabe, é aqui nos 90.7 FM do seu rádio. Só para concluir, Thiago, rapidinho, Sim. Assim, eu discuto muito essa questão do tamanho da torcida, porque, como eu falei, a torcida do Paysandu é gigantesca, a torcida do Remo é gigantesca. Eu acompanho muito futebol lá do Pará, todo mundo sabe disso, e uma coisa que eu bato muito na tecla é a falta de profissionalismo dos dirigentes de lá. Pra mim devem demais, e não só agora, mas já há um bom tempo, já há muitos anos. O que os dirigentes do Repá gastam em questão de contratações e que não leva a absolutamente nada é uma enormidade. Se Remo, se Paysandu tivessem dirigentes profissionais que pensam na construção da instituição, essas equipes estariam figurando na Série A já há um bom tempo, né? Mas infelizmente os dirigentes lá do Pará tocam o time como amadores, aí ficam empurrando em cima disso. Não só de Repá, mas também das outras equipes, inclusive da Federação Paraense, que todo ano tem problema, todo ano tem um time que vai lá no STJD reclamar de alguma coisa, aí o campeonato é paralisado. Então, assim, é um amadorismo geral. Mas, em questão de torcida, cara, eu tiro o chapéu pra torcida do Repá. 1h16 agora, Portas de Aço Goiás. Marca um golaço quando o assunto é segurança e qualidade na fabricação de portas manuais automáticas. 6 décadas de tradição e campeoníssima também na preferência da torcida goiana. Acesse portasdeaçogoiás.com.br. Portas de Aço Goiás, esse é o nome, essa é a qualidade sempre para você. A Aprovel, pronta para ajudar você com os imprevistos do trânsito. Assistência 24 horas em todo o país e cobertura a danos causados a terceiros de até R$200 mil. A Aprovel, 629-9966-9909. Beleza e bem-estar está no DNA da Sophist Laser. Estamos no Jardim Goiás, ao lado do Shopping Flamboyant, oferecendo tratamentos personalizados. Agende agora a sua avaliação de graça. 629-9371-6862. Hiperboreira. Hoje é dia de comprar hortifruti com os melhores preços da semana. Hiperboreira. Tem unidades também Moreira da Gente. Passe uma loja e aproveite toda a qualidade do mais completo e variado hortifruti da cidade. Hortifruti é com o Grupo Moreira. Gente da Gente 100% goiana. E Atlanta Contabilidade. Você já declarou teu imposto de renda 2025? O prazo está acabando. Evite multas com a Receita Federal. Atlanta Contabilidade tem especialistas em declaração de imposto de renda. Mais informações pelo WhatsApp 62982360008. Atlanta Contabilidade 62982360008. Vai deixando o like, gente. Lucas Matos tá ligado com a gente. 3-0 para o Papão hoje. O Maclei Diniz também tá ligado. Última versão e decisão da Copa Verde, tendência é essa. Sofista Boss também tá ligado. Ítalo Alves, Thiago compara o Paysandu com Vila. Ô Ítalo, não tem comparação porque os dois só jogam no sábado, né? Hoje é decisão de Copa Verde, então tem que comparar aqui com quem tá na final. Marcos Paulo tá ligado com a gente também, um abraço. João Marcelo, o Paysandu passou 6 anos seguidos na Série C. Já flertou várias vezes com a Série D, atrasa salários, premiações. Em 2025 quase caiu para a 3ª divisão e depois voltou para B. É menor que os 3 times goianos. E o Rogério Carlos Nunes Silva também tá ligado com a gente. Um abraço para todos vocês aqui no YouTube da Rádio Mais Barrista do seu rádio. Volta a cartela no YouTube. Volta a cartela. Muita gente aqui do Pará acusa a gente de clubismo, então hoje eu fiz um negócio bem isento. Bonito, cara. Um negócio assim, jornalístico. Vamos atrás dos dados. Os dados aí estão, ó. Você tá vendo na tela do YouTube, você do FM 90.7 já ouviu também. Tirando o campeonato regional e campeonato estadual, o Goiás ganha do Paysandu em tudo. Em tudo.
O Goiás conseguiu feitos que o Paysandu nunca chegou nem perto. Por exemplo, o Paysandu nunca chegou à terceira colocação da Série A. O Goiás já foi terceiro colocado. O Goiás foi vice-campeão de Copa do Brasil e de Sul-Americano. O Paysandu nunca chegou nem perto. Então, assim, diante desses dados, Jean Lopes, fala pra mim, meu querido. Você que é amado pelo povo do Pará. O povo do Pará te ama, te adora, é apaixonado por você. Qual a grande instituição envolvida nessa decisão da Copa Verde? Goiás ou Paysandu? Põe pra quebrar, fala de coração, abre o teu peito, né? Fala aqui com a gente nesse momento no canal do YouTube Rádio Band News Goiânia, pra essa audiência maravilhosa, pro melhor ouvinte do rádio do Brasil. Quem é maior? O poderoso Verdão ou o Papão da Curuzu que você tanto ama, Jean Lopes? Boa tarde! Boa tarde, Thiago Menezes, grande abraço. Boa tarde, Tim. Boa tarde, Matheus, queridos amigos, colegas. Boa tarde a você, ouvinte das feras do esporte, querido torcedor goiano. Thiago, você na sua primeira fala, quando você estava abrindo esse tema nos debates, você falou para a gente não falar com ódio, e sim com amor. Eu até tentei, mas eu estou com ódio. E meu ódio é por você. Por você criar um tema, com todo respeito, tão descabido. Porque não há comparação entre esses dois clubes. Nenhum tipo de comparação. Absolutamente nenhum tipo de comparação. Veja bem, esses dados que você passou na cartela são importantes. É um tipo de critério, sim. Participações em campeonatos, conquistas. Tudo isso aí é muito importante quando você vai definir o tamanho de um clube. Mas não fica só por isso. A gente tem que olhar a questão, por exemplo, dos profissionais que trabalharam ou trabalham nos dois clubes. O Goiás já teve vários jogadores de seleção brasileira. O Goiás já teve jogadores que participaram de Copa do Mundo, né? O Josué, por exemplo, que participou da Copa do Mundo de 2010. A gente tem que falar dos jogadores revelados pelos dois clubes. O Goiás revelou jogadores que participaram dos maiores clubes do Brasil, foram atletas dos maiores clubes do Brasil e até do exterior. Goiás revelou jogador que foi titular da seleção da Azul, da tetracampeã mundial, Itália. O Goiás teve treinadores que treinaram seleção brasileira, que foram campeões do mundo pela seleção brasileira, como o Filipão. O Goiás ou outros treinadores que, se não chegaram à seleção brasileira, foram falados para serem, né, como o Cuca, que muitas vezes pensaram nele como treinador da seleção brasileira. Goiás teve jogadores importantíssimos no cenário nacional, revelou jogadores do mais alto nível do futebol, revelou o Danilo, que foi campeão do mundo pelo São Paulo, campeão do mundo pelo Corinthians, revelou um jogador como o Luvanor, que jamais no futebol do Pará teve qualquer jogador que jogou 10% do que o Luvanor jogou. Para citar um, eu poderia citar vários outros. Teve o Túlio Maravilha, artilheiro do Campeonato Brasileiro 3 vezes. O Goiás teve 4 artilheiros de Campeonato Brasileiro. Você falou do Goiás ser terceiro colocado, o Goiás também foi 4º e foi 5º da Série A. E quando ele foi terceiro, na verdade, ele foi segundo, porque se não fosse aquela virada de mesa dos 11 jogos lá do Corinthians, lá, o Goiás teria sido vice-campeão brasileiro naquela ocasião. Então eu poderia ficar aqui falando de feitos do Goiás dentro de campo. O Goiás sempre bateu de frente, sempre não, até pouco tempo atrás, o Goiás sempre batia de frente com os maiores clubes do Brasil. O ano que o Corinthians foi campeão brasileiro em 2005, o Goiás, no jogo decisivo, ganhou dele aqui por 3-2. O ano que o São Paulo foi tricampeão brasileiro, foi 1-0 para o São Paulo em Brasília, com um pênalti, um pênalti inexistente, um gol que o juiz meteu a mão, o Goiás batendo de frente com o tricampeão São Paulo, o maior time do Brasil na ocasião. Então, assim, eu poderia ficar aqui falando de feitos do Goiás dentro de campo, historicamente. Agora, eu quero terminar meu comentário dizendo o seguinte: isso é que dá participar de Copa Verde, porque eu sou de um tempo que a gente ficava fazendo esse tipo de debate aqui, dizendo assim, quem é maior, Goiás ou Bahia? Goiás ou Sport? Goiás ou Atlético Paranaense? Goiás ou Coritiba? Aí, porque era nesse meio que o Goiás convivia. Agora vai participar de Copa Verde, aí fica comparando com o Remo e Paysandu, que somados não dão 10% do que o Goiás é. O Remo é 50 vezes campeão, porque só tem ele... Aliás, o Paysandu é 50 vezes campeão estadual, porque só tem ele e o Remo lá disputando. Ou ganha um ou ganha outro. Provavelmente o Remo deve ter perto disso aí também.
O Goiás não, o Goiás tem que enfrentar o Vila Nova, tetracampeão goiano, campeão várias vezes, o Atlético, um clube enorme, e clubes do interior muito fortes ao longo da história, por isso que ele só tem 28 campeonatos, né? Então, assim, não dá para comparar, pode somar o Remo Paysandu e mais o Tonanluso de rebarba, que não dá para comparar com o Goiás Esporte Clube. O Goiás é o maior clube do Centro-Oeste brasileiro, entendeu? Seu Thiago Menezes. Perfeito, rapaz. E depois de muito tempo eu concordo aqui com o Jean Lopes. Eu sabia que esse dia chegaria. Eu quero aqui pedir desculpas para a torcida do Goiás pela comparação. Foi ofensivo com o Goiás. Não cabe comparação, meus amigos. O Goiás engole o Paysandu. O Goiás pega assim um Paysandu e fala assim: Mucura, senta aqui no colinho do pai. Chama o Goiás de papai, filho. Pede bênção. Não tem comparação, gente. O Goiás jogou Libertadores da América, mas o Paysandu também. Tudo bem, empatou. Mas pega a Série A de Campeonato Brasileiro. O Paysandu, a última vez que ele pisou na Série A, o time jogava futebol. O Tim era um garoto. O Tim já tá quase partindo dessa. Então, assim, gente, 2005 passou tanta coisa. O Jean Lopes, coloca o Jean Lopes na tela do YouTube. Olha o tanto que essa cara dele tá acabada. Olha que cara, assim, cansada, velha. O Jean Lopes era um garoto, gente. Então, assim, não tem comparação, Jean Lopes. Eu ofendi a história do Goiás com essa comparação maldita. Desculpa, viu, Jean Lopes? É verdade. Deixa eu te falar uma coisa. O Goiás chegou a Libertadores como terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, numa ocasião em que chegavam só 2. Perfeito. Mas como o Corinthians tinha sido campeão da Copa do Brasil, o Goiás ganhou a vaga. E outra coisa, o Paysandu chegou a Libertadores num torneiozinho de verão que durava uma semana, durava 15 dias só, entre campeões de regiões. Os clubes da região sul não davam a menor bola para aquele torneio lá. Então, se não fosse aquele torneio, nem na Libertadores o Paysandu teria chegado. E o Goiás chegou dentro de campo, enfrentando Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Botafogo, Fluminense, Vasco, Atlético Mineiro, Grêmio, Cruzeiro e por aí vai, Internacional. Então, assim, eu vou te falar, eu tô com ódio de você, Thiago, por ter criado esse debate. Que coisa linda. Daí um detalhe, assim, isso aqui é fato, gente. Não é paixão, não é clubismo. Se a Libertadores da América no passado desse a mesma quantidade de vagas que ela dá hoje, o Goiás teria pelo menos mais umas 5, 6 participações em Libertadores da América. Porque o Goiás direto era 6º colocado, 5º colocado, 4º colocado, 7º colocado. Só que antigamente, meu amigo, só o 3º colocado, até o 3º colocado, pegava faixa de classificação. E o Goiás ainda, mesmo sendo 3º colocado, disputou a pré-Libertadores contra o Deportivo Cuenca. Então era um outro momento, né? Se naquela época a gente tivesse essa balbúrdia, essa quantidade infinita de vagas da Libertadores da América, o Goiás seria muito maior do que é hoje. Então, assim, gente, não tem comparação. E aqui não é ofensa ao time do Paysandu, ao futebol paraense. Não tem comparação, Tim. Não tem comparação. O Goiás é muito maior que o Paysandu. Quando a gente pega muito maior. Os números, os campeonatos mais importantes, mais relevantes, aí realmente não tem como comparar. Essa questão do número de participações numa Série A, eu vejo que essa situação do Goiás nunca ter jogado uma Série C e o Paysandu já jogou várias, e isso pesa. A participação na Sul-Americana, um vice-campeonato numa Copa do Brasil, e todo mundo lembra também como que foi essas duas decisões, né, com erro de arbitragem, tanto na Copa do Brasil como na Sul-Americana. Então, em relação a patrimônio, o Matheus também lembrou aí, estádio. Então, para mim também não tem essa comparação não, e com todo respeito ao povo do Pará, mas o Goiás hoje, sem dúvida nenhuma, ele é muito maior do que a equipe do Paysandu. Sem dúvida alguma. Vai deixando o teu like aí no YouTube, hein? Você fala, Jean Lopes, em nome das maiores marcas brasileiras, debate das feras da Band News, oferecimento Hortifruti com os melhores preços da semana. Hoje, não perca. Hiperboreira, dê uma passada lá e confira. Portas de Aço Goiás, 6 décadas de tradição. Clinicato atendimento humanizado e segurança total 4016-2627. Não compre carro sem antes passar na Belcar. Vem aí a primeira operação de vendas 2025. Belcar Veículos, boa de negócio. Fricó, receita de deliciosos momentos. E ofertas com explosão é só na Navesa Renault. Quid's em 2025, um preço mais que especial. A partir de R$ 63.990 com nota fiscal de fábrica. E taxa zero em 24 meses. Explosão de ofertas na Vesa Renault, na Praça Nova Suíça. Fala, Jean Lopes. Oi, Jean. Não, o Matheus tem razão quando ele fala que o estado do Pará tem população maior que Goiás, se não me engano, em torno de 1 milhão de pessoas. Mas Goiânia tem população maior do que Belém do Pará. E se juntarmos Goiânia com Aparecida de Goiânia, né, as duas cidades são coladas, aí a distância é gigantesca da população de Goiânia com Belém. Outro detalhe,
a maior torcida lá do Pará é do Remo, não é do Paysandu. E a maior torcida de Goiás é a do Goiás. Meus amigos, agora o Jean Lopes acabou com o povo lá do Paysandu. Agora esse povo do Paysandu te ama ainda mais, viu? Jean Lopes pra vereadora, o representante da Mucura. Que coisa linda. Jean Lopes, gente, é ousado demais esse Jean Lopes. Ô Jean, final do ano, Matheus Carvalho fala aqui pra mim no privado que você tem passagem garantida pra Belém do Pará, viu? Região de Ananindeua, né? Região boa ali. Você vai até aquela praia lá que eu esqueci, Mosqueiro, praia de Mosqueiro. Tudo por conta da Band News Goiânia. Salinas. Vai passar lá em Marabá. Vai passar lá em Marabá pra dar um abraço no Vandinho. Vandim Marabá também, do irmão dele, o Guaxinim. O Guaxinim então, trabalha assim, no Atlético. Tudo por conta aqui da equipe das Feras do Esporte, viu, gente? 1h29. Mas aí o Jean quis comparar o tamanho da torcida. Comparou não. Pra mim, não comparou. Ele disse que a do Goiás é maior. Não, pra mim a torcida... Não, eu não comparei de jeito nenhum. A torcida do Goiás é muito maior que a do Paysandu. Talvez eu pudesse disputar com a do Remo, que é muito maior que a do Paysandu. Mas nem com o do Remo eu disputo. Mas você cita a questão de estado... Você cita a questão de estado, Matheus, mas lá no Pará tem muito misto também, né? Muito misto. Tanto que quando o Flamengo joga lá, lota estádio. Botafogo. Aqui também tem misto, né? Mas aqui é menos. Não, eu concordo que lá tem muito mais misto. Eu até fiz uma crítica recentemente que a imprensa lá, o primeiro bloco deles lá é falar do eixo. Não, o Flamengo tem primeiras informações em relação a Paysandu e Remo. Eu acho ridículo a forma que eles trabalham lá. Grande parte da imprensa fala isso. Eu não sei se eles falam isso, porque assim, o Remo e Paysandu ficaram muito tempo na Série C, né? E aí é eliminado, aí para preencher calendário esportivo, acabaram falando dessas outras equipes também, porque de fato aconteceu isso. Mas eu acho que a imprensa lá ela poderia ter sido muito mais bairrista também para estipar essa situação de torcedor misto. Eu também não gosto, torço para um time, sempre torci para um time e eu acho que é assim que tem que ser.